Você já imaginou viver em uma Espanha onde o chamado para a oração ecoava pelas cidades, mesquitas gigantes dominavam o horizonte e a ciência islâmica estava séculos à frente do resto da Europa? Durante quase 800 anos, grande parte da Península Ibérica foi governada por muçulmanos. Esse período ficou conhecido como Al-Andalus, uma era de guerras, riqueza, descobertas científicas e convivência entre diferentes culturas. Mas como os muçulmanos conquistaram a Espanha tão rapidamente? Como transformaram cidades como Córdoba nas mais avançadas do mundo? E por que esse império acabou desaparecendo? Hoje você vai conhecer a história fascinante de Al-Andalus quando os muçulmanos governaram a Espanha. Então já deixa o like, se inscreve no canal e prepare-se para viajar até uma das civilizações mais impressionantes da Idade Média. Tudo começou no ano de 711. Naquela época, a Península Ibérica era dominada pelos visigodos, um povo germânico que controlava a região após a queda do Império Romano. Mas o reino visigodo estava enfraquecido por disputas internas, corrupção e guerras pelo poder. Do outro lado do Estreito de Gibraltar, o mundo islâmico crescia rapidamente. Em poucas décadas após a morte do profeta Maomé, os exércitos muçulmanos haviam conquistado territórios gigantescos no Oriente Médio e no norte da África. Foi então que um comandante chamado Tariq ibn Ziyad atravessou o estreito com milhares de soldados. Segundo a lenda, após desembarcar, Tariq mandou queimar os próprios navios para impedir qualquer retirada. A mensagem era clara: vencer ou morrer. Os muçulmanos derrotaram o rei visigodo Rodrigo na Batalha de Guadalete. E depois disso, a conquista foi extremamente rápida. Em poucos anos, quase toda a Península Ibérica estava sob domínio islâmico. Os muçulmanos chamaram aquele território de Al-Andalus. Mas diferente do que muita gente imagina, Al-Andalus não era formado apenas por árabes. Havia árabes, berberes do norte da África, cristãos convertidos ao islamismo, judeus e cristãos que continuaram vivendo sob domínio muçulmano. Essa mistura cultural ajudaria a criar uma das sociedades mais avançadas da época. Enquanto grande parte da Europa medieval enfrentava pobreza e instabilidade, cidades de Al-Andalus prosperavam. E nenhuma cidade simbolizou isso melhor do que Córdoba. No século X, Córdoba era provavelmente a cidade mais rica e sofisticada da Europa. Tinha ruas iluminadas, banhos públicos, bibliotecas gigantescas e sistemas avançados de irrigação. Alguns historiadores estimam que Córdoba possuía centenas de milhares de habitantes, algo impressionante para a época. Enquanto muitos reis europeus mal sabiam ler, estudiosos de Al-Andalus traduziam obras gregas antigas, estudavam matemática, medicina, astronomia e filosofia. A grande mesquita de Córdoba tornou-se um símbolo desse poder. Com suas colunas infinitas e arquitetura impressionante, ela mostrava ao mundo a riqueza e o avanço cultural islâmico. Mas Al-Andalus não era apenas um centro religioso, era também um centro científico. Os estudiosos muçulmanos preservaram conhecimentos da antiguidade que poderiam ter sido perdidos para sempre. Graças a eles, obras de Aristóteles, Galeno e outros pensadores sobreviveram e mais tarde influenciaram o renascimento europeu. A matemática avançou, a medicina evoluiu, a astronomia floresceu. Os muçulmanos trouxeram também novas técnicas agrícolas, introduziram plantações como arroz, laranja, limão e cana-de-açúcar. Criaram sistemas de irrigação extremamente eficientes. Muitas palavras do espanhol moderno vieram do árabe. Isso mostra como a influência islâmica permaneceu na cultura espanhola até hoje. Mas apesar do brilho de Al-Andalus, a convivência nem sempre era pacífica. Cristãos e judeus podiam viver sob domínio islâmico, mas precisavam pagar impostos especiais e aceitar certas limitações.
Ao mesmo tempo, havia períodos de relativa tolerância religiosa incomuns para a Idade Média. Em várias cidades, muçulmanos, cristãos e judeus conviviam, trabalhavam e estudavam juntos. Isso fazia de Al-Andalus uma sociedade única para aquele período histórico. Porém, o poder islâmico na Península Ibérica começou a enfrentar dificuldades. O enorme território era difícil de controlar. Disputas internas enfraqueciam os governantes muçulmanos. E ao norte da Espanha, os reinos cristãos começavam lentamente a reagir. Esse processo ficou conhecido como Reconquista. Durante séculos, reinos cristãos como Castela, Aragão e Leão avançaram gradualmente contra os territórios muçulmanos. Foi uma guerra longa, brutal e cheia de batalhas sangrentas, mas também houve alianças inesperadas. Em alguns momentos, cristãos lutaram ao lado de muçulmanos. Muçulmanos lutaram ao lado de cristãos. A política frequentemente era mais importante que a religião. Com o passar do tempo, Al-Andalus foi se fragmentando em pequenos reinos chamados taifas. Esses reinos competiam entre si e ficaram vulneráveis aos ataques cristãos. Mesmo enfraquecidos, os muçulmanos ainda produziram obras incríveis. Uma delas foi a Alhambra de Granada. Esse palácio monumental, cheio de jardins, fontes e detalhes geométricos impressionantes, continua sendo um dos maiores símbolos da arquitetura islâmica no mundo. Mas Granada seria também o último grande reino muçulmano da Espanha. No final do século XV, os reis católicos Fernando e Isabel unificaram os reinos cristãos e decidiram acabar definitivamente com o domínio islâmico. Em 1492, após meses de cerco, Granada caiu. O último governante muçulmano, conhecido como Boabdil, entregou a cidade aos espanhóis. Segundo a tradição, ao deixar Granada, Boabdil olhou para trás e começou a chorar. Sua mãe teria dito: "Chore como uma mulher, pelo que você não conseguiu defender como homem." Com a queda de Granada, chegava ao fim Al-Andalus. Depois disso, a Espanha cristã passou a perseguir muçulmanos e judeus. Muitos foram expulsos. Outros foram forçados a se converter ao cristianismo. A Inquisição espanhola começou a ganhar força. A diversidade cultural que marcou Al-Andalus começou lentamente a desaparecer, mas seu legado permaneceu. A influência islâmica ainda pode ser vista na arquitetura espanhola, na língua, na culinária e até na ciência europeia. Sem Al-Andalus, talvez o renascimento europeu tivesse sido muito diferente. Muitos conhecimentos antigos chegaram à Europa graças aos estudiosos muçulmanos da Espanha. Hoje, lugares como Córdoba, Sevilha e Granada ainda carregam marcas profundas desse passado. Mesquitas transformadas em catedrais, palácios islâmicos preservados, ruas estreitas construídas há quase 1000 anos. Tudo isso relembra uma época em que a Espanha foi um dos centros mais avançados do planeta. A história de Al-Andalus é uma história de conquistas, guerras, ciência, religião e culturas se misturando de maneiras extraordinárias. Foi um período que mudou a Espanha e ajudou a moldar o mundo moderno. E aí você acredita que Al-Andalus foi um exemplo de convivência cultural ou um período marcado principalmente por conflitos e guerras? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre impérios, civilizações perdidas, guerras históricas e os maiores mistérios do passado. E agora, clica no próximo vídeo que apareceu na tela, porque a próxima história é ainda mais impressionante.